paz do Senhor a todos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez, participando conosco do nosso EBD Explica. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2013, que nós iremos tratar é sobre a família cristã. A família cristã no século 21. Queridos, nós precisamos entender muito bem o que está sendo dito aqui. Porque nós não estamos falando de qualquer família, e sim da família cristã. Sim, a família que é formada, tem as suas bases de sustentação no que diz a palavra de Deus. O subtítulo da nossa revista é Protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Então, durante todo esse trimestre, nós vamos tentar compreender o que diz este assunto. A família cristã no século 21 e como ela pode se proteger dos ataques do inimigo. Espero que esse trimestre seja de muito proveito, tanto para mim quanto para você, como para toda a igreja. A nossa maior alegria, o nosso maior desejo é que nós possamos ser mais uma ferramenta de auxílio para a sua aula, para o seu estudo, para que você venha a compreender melhor o desejo de Deus para a sua vida. Há vários vídeos, várias ferramentas, vários comentários na internet. Procure, pesquise, avalie. Você hoje tem muitas coisas boas. E espero que você também nos acompanhe no nosso site, o www.ebdexplica.wix.com/estudo. Nos acompanhe, dê aí uma olhada nos nossos vídeos no YouTube, marque aí se você gostou e nós cada vez mais procuraremos melhorar para te auxiliar. A nossa primeira lição traz como título Família, Criação de Deus. E nós tentaremos compreender um pouco desse assunto sobre a formação, a estrutura dessa família. Nós vamos começar com o nosso textual no capítulo 2, no versículo 18 de Gênesis, que diz desta forma: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então nós vemos já de princípio que Deus teve todo cuidado com a sua criação, com aquilo que ele tinha posto ali naquele jardim. Ele não deixou que o homem estivesse só, mas fez alguém para auxiliá-lo, estar ao seu lado. Então nós vemos a formação da primeira família. Nós precisamos compreender a família no plano divino. O que é a família para Deus? Qual o propósito de Deus para com a família? Nessa aula também nós precisamos compreender e conscientizar das consequências quando a primeira família caiu. As consequências da queda dessa família e as consequências da queda de uma família hoje, de uma família cristã hoje. E analisar a constituição familiar durante o longo dos anos. Espero que esses assuntos possam ser abordados da melhor forma e que nós possamos sair esclarecidos. Mas, em primeiro lugar, o que é família? Família, numa tradução bem simples,
segundo o que diz a nossa revista, é um grupo de pessoas que estão ligadas pelo casamento, filiação ou adoção. Então, em primeiro plano, família é isso. Cristã ou não cristã, família é um grupo de pessoas ligadas pelo casamento, filiação ou adoção. Que é a instituição, uma das mais importantes criadas por Deus para a sociedade. Porque não tem como termos uma sociedade sadia, uma sociedade equilibrada, uma sociedade boa, se nós não temos famílias equilibradas, boas e saudáveis. Porque, na verdade, a família, ela é a célula máter, ela é a célula inicial da sociedade. É dentro da família que o cidadão vai começar a entender sobre regras, sobre direitos, sobre limites. Deus criou a família com propósitos. Deus não criou a família simplesmente para um joguete, ou simplesmente não ter nada o que fazer. Deus criou para um propósito, com um desígnio. Estrutura a primeira família para que não houvesse a solidão. Não houvesse a oportunidade de Adão ficar sozinho. Ou de Eva ficar isolada. Não, Deus cria Adão, depois de Adão cria a Eva e os une. Faz com que eles sejam um. E assim um completando ao outro. Porque a solidão não está nos planos de Deus. A solidão não faz parte dos projetos de Deus. Deus, bem claro, deixa bem explícito. No capítulo 2 de Gênesis, na hora da criação, como disse o nosso textual, eu farei uma auxiliadora, uma ajudadora, uma que esteja ao seu lado. O que Deus não deseja para o homem é que o homem se sinta, que o homem viva em solidão, isolado, sozinho. Nós vemos no Antigo Testamento o quanto de festas eram feitos em nome de Deus. Então Deus é um ser que agrega. Deus gosta de agregar. Deus gosta dos seus alegres. E a solidão, ela faz o inverso. Ela, como a palavra mesmo já diz, ela isola. Ela entristece. Ela amofina. Nós precisamos entender é que Deus é um ser que agrega outros seres em volta dele. E a família é onde Deus se coloca no meio para que os participantes dessa família se agreguem em volta dele. O que Deus fez ali no Éden é dar uma companhia. E a família cristã, a família em si, ela é formada para que uma pessoa tenha um companheiro, um auxiliador, um ajudador, para que tenha um ao seu lado, para que não viva sozinho, para que viva alegre e satisfeito com a pessoa a qual ele ou ela casou.
A formação da família é para isso, para bem-estar emocional, para bem-estar físico, para bem-estar espiritual, porque Deus se faz presente no meio da família. Esse é o desejo de Deus, se fazer presente no meio da família. Então nós vemos, queridos, que o desejo, o desígnio de Deus para a família, ao formar a primeira família, é que houvesse um local, tivesse uma situação de abrigo, de relacionamento, de auxílio, de companheirismo. Família não é para que ninguém viva isolado. Família não é para que ninguém se dê conta do que acontece debaixo do mesmo teto. Não. O propósito de Deus é que houvesse auxílio, companheirismo, proteção, um pelo outro. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos é completamente diferente. O que temos visto é que com essa correria do dia a dia, né, a razão que mais se dá, o que menos se tem é companheirismo, o que menos se tem é contato, o que menos se tem é conhecimento entre um e outro. E muitas das vezes o que acontece, dentro da casa, dentro da família, as pessoas não mais se conhecem, não mais se relacionam, não mais têm conhecimento da pessoa que está ao seu lado. É um conhecimento muito superficial. E por isso, a família, inclusive a família cristã, tem sofrido muito. Tem sofrido marcas, e marcas profundas. Porque por falta de conhecimento da pessoa que está ao seu lado. Isso entre o marido e a mulher. A mulher e o marido, que muitas das vezes a correria é tanta, o interesse é tanto de vencer, de suprir, de fazer isso, de fazer aquilo, e escapa a oportunidade, os momentos onde haveria mais afinidade entre o casal. E o que não dizer dos filhos? Quantos filhos vão crescendo, se tornando adolescentes e começam, já é curso de inglês aqui, é curso de informática de lá, é escola daqui, e o pai trabalha do outro lado, a mãe trabalha fora, e vai se perdendo o contato, e quando vê, já está o adolescente não tendo mais contato. A conversa é superficial com o pai conversa superficialmente com o filho, a mãe também, porque não sabem da vida um do outro. Mas o modelo da família cristã deve ser qual? Onde haja um relacionamento profundo entre os membros da família. Família cristã não é para ser simplesmente uma família com uma tarja de família cristã, mas sim uma família que pratica a palavra de Deus. E como é que eu pratico a palavra de Deus dentro do meu lar? Se eu não tiver um relacionamento mais profundo, um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento verdadeiro com os membros da minha família. Porque nós achamos que problemas só acontecem na casa dos outros. É porque o outro não soube cuidar, é porque o outro não soube fazer. Mas nós, como família cristã, como projeto de Deus, nós como estamos lutando
para defender a nossa família do ataque do inimigo. Nós precisamos entender que o relacionamento sério, verdadeiro, no meio da nossa família, conhecer os nossos filhos, conhecer realmente o marido, conhecer a esposa realmente conhecer o marido. Porque às vezes passa o tempo, vai passando e começa a fazer aquele trabalho automático, automatizado, ações automatizadas, robóticas. Eu ouvi uma história um tempo bem interessante sobre um casal que estavam fazendo 50 anos de casados. Maravilha! Bodas de ouro. E todo dia pela manhã chegava a esposa, fazia o café e chamava o marido e colocava lá o pão sem o miolo. Por quê? Porque ele gostava da casca. E ela comia só o miolo. Mas naquele aniversário de 50 anos, o marido resolveu levantar um pouquinho mais cedo. E ele fez o café. E na hora do pão, quando ela levantou, estava o cafezinho já pronto, ele falou: senta aqui, meu amor, vamos tomar um café. E quando ele foi servir o pão, ele deu a casca do pão para ela e ficou com o miolo. Aí ela começou a chorar. E ele: mas por que você está chorando? Não gostou? Eu devolvo o miolo. Não, é que eu sempre gostei da casca. Mas como você queria, eu sempre fiquei com o miolo. Responde ele: mas você é uma tonta. Eu gosto é do miolo. Só comi a casca porque achei que você não gostava. O que quer dizer isso? Falta de conversa. Falta de se conhecerem. Quantas das vezes no nosso meio está acontecendo isso? Entre as nossas famílias, entre as famílias de Deus não está acontecendo isso. Porque falta de relacionamento. Às vezes o camarada é muito bom, a esposa é muito boa, os dois muito trabalhadores, mas se envolve tanto em suprir as necessidades e esquece da necessidade mais básica, que é se relacionar, se conhecer. Tanto o marido com a esposa, tanto a esposa com o marido, tanto os pais com os filhos. Corremos tanto atrás para dar tantas coisas para os nossos filhos e às vezes um pouco de carinho, um pouco de conversa vai fazer a grande diferença. Então nós, como família cristã, tá? A nossa família cristã, ela deve ser um local onde haja sustento, sim, claro, haja abrigo, haja segurança, isso sem dúvida. Isso está nos planos de Deus, isso está no projeto de Deus, porque logo a primeira família foi morar no local seguro, foi morar no local onde havia sustento, foi morar no local bom. O que está faltando muitas vezes para nós compreendermos, é que nós às vezes temos uma casa maravilhosa, e corremos atrás, aquele que não tem ainda, corre atrás de uma casa, ou constrói, está pagando financiamento, quer uma casa maravilhosa, ampla, espaçosa, garagem, não sei quantos quartos, sauna, piscina, churrasqueira, área de lazer. Isso é muito bom. Mas quantos têm isso ou mais, mas não tem um lar? Nós, antes de darmos uma mansão aos nossos, que nós possamos entender que devemos dar um lar. O lar é onde há conforto emocional, conforto espiritual,
conforto psicológico. Um lar é onde há sustento, onde há provisão, sustento para a minha alma, sustento para as minhas emoções, provisão para o meu ser, para o meu espírito. Um lar é onde os membros daquela família se reúnem para dar graças. Eles podem levantar a mão e dar graças a Deus pelo que tem, seja tendo muito, seja tendo pouco. Seja tendo carro 0 quilômetro, último modelo, dos mais caros, ou tendo uma bicicleta. Lá é diferente de casa. A moradia que todos nós corremos atrás, que nós temos, que nós pretendemos ter, cada um na sua condição, é uma coisa, lá é outra. Lá é onde dá o sino, o sinal. Lá no meu serviço, ó, esgotou o tempo, acabou o horário de trabalho, eu estou ansioso para chegar ao meu lar, para rever a minha esposa, os meus filhos. Lar é isso. É a pessoa que está trabalhando, está pensando, estou doido para ficar em casa com a minha esposa, com meus filhos. Estou doido para ficar em casa com meu marido, com meus filhos. Estou doido para chegar em casa e ficar com meus pais. Lá é isso. É ter o prazer de estar junto. É saber que naquele momento em que a família está junto, é um momento de paz. Eu não estou falando que não haja diferença de pensamento, não estou falando isso aqui, porque são cabeças diferentes, pensam diferente, são seres únicos, mas mesmo pensando diferente, cabeças diferentes, há o prazer, há o desejo de permanecerem juntos. Lá não é simplesmente ter uma big de uma mansão. Não. Lá é onde eu posso usufruir do melhor, da presença, da graça de Deus. Eu posso usufruir, juntamente com aqueles que estão ao meu lado, o melhor que Deus, o melhor que a palavra de Deus dentro da minha vida. Deus deseja que cada um de nós tenhamos as nossas provisões, tenhamos as nossas necessidades supridas, e Deus nos abençoa para isso, para corrermos atrás, para batalharmos, para conseguirmos levarmos para casa e satisfazer as nossas necessidades. Isso é desejo de Deus, sim, mas o maior desejo de Deus é que nós possamos viver em paz com os nossos. O desejo de Deus é que nós possamos viver em adoração a Ele, juntamente com os nossos. Porque o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, ela não começa aqui ou ali, ela começa dentro de casa. O que nós fazemos fora, o que nós fazemos na igreja é consequência do que eu vivo. A questão é essa. Muitas das vezes eu vejo pessoas reclamar, o culto hoje não foi bom. Mas ele passou o dia brigando em casa, o dia discutindo em casa. Como o culto à noite vai ser bom? Como ele vai conseguir entregar uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor a Deus, se ele passou o dia brigando, murmurando, criticando, brigando com o filho, com a esposa? E quando vai para a igreja, nem perdão pede. Só vai ser bom se em casa estiver bom. Porque nós vamos refletir lá da igreja o que é na casa. Há coisas específicas que acontecem sim na igreja, que Deus fala. Não, isso eu reconheço, isso não é contra isso, não é essa questão que nós estamos falando. Estamos falando de uma vida, a vida da família cristã. O lar é feito para isso. É onde Deus quer ser adorado. É onde Deus
quer ser exaltado. Foi assim com a primeira família. Deus cria Adão, cria Eva, mas Deus não se distancia deles. Veja bem que Deus, na viração do dia, ao entardecer, ele vinha conversar com Adão, com Eva. É o que diz Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava pelo jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esconderam porque erraram. Esconderam porque se equivocaram. Mas o propósito de Deus era esse. Era Deus estar entre eles. Viração do dia. Está Deus ali, ó. Vou passar pelo jardim. Vou encontrar com Adão. Vou encontrar com Eva. Que Deus possa, na viração do dia, falar: eu vou passar pelo lado do meu servo, porque lá eles estão me louvando, cantando o hino de louvor a mim, estão me honrando. Que Deus possa ver isso em nós, porque esse, na realidade, é o projeto de Deus. Assim foi o projeto da primeira família, é o projeto para nós. Os propósitos lá no início são os mesmos hoje. Os que Deus planejou lá no início para a família, também é hoje. Não mudou em nada. Por mais que a ciência se multiplicou, por mais que a sociedade mudou, por mais que os pensamentos sejam diferenciados, mas na realidade o propósito de Deus é o mesmo, porque a palavra de Deus não muda. Então o propósito de Deus para a primeira família é o mesmo propósito para a família atual. A família cristã atual tem a mesma obrigação com Deus que tinha a primeira família. Ah, mas hoje está muito avançado, internet, TV a cabo, carro, celular. Deus não está nem aí para isso. Porque a palavra dele é imutável. Deus tem um propósito para a família. E esse propósito é que a família seja, na realidade, propagadora das bênçãos de Deus. E para ela ser a propagadora das bênçãos de Deus, Deus deve estar no meio, no âmago da família. É essa a questão. Só teremos uma boa sociedade. Só teremos uma sociedade mais justa quando a família propagar a Deus. É por isso que há tantos ataques contra a família. Ele quer chegar e arrebentar com o negócio. Ele sabendo dessa visão de Deus, ele sabendo desse propósito de Deus, porque ele acompanhava, ele via, ele compreendia o que Deus estava fazendo. O que ele trata já de enganar a Eva, ele já trata de derrubar a primeira família, provocar a queda ali. Eva foi levada por um joguete de palavras, foi enganada por isso. E assim a primeira família, ela cai, ela cedeu às tentações do inimigo, do maligno. Nos nossos dias não são diferentes. Muda-se a roupagem da coisa, mas as estratégias continuam as mesmas. Ele ainda continua iludindo, seduzindo, enganando. E faz cair, as pessoas caírem no pecado, principalmente o pecado da desobediência. Quando Deus
quando a palavra de Deus está falando não, e a pessoa desobedece e vai praticar. Ah, mas o tempo mudou, agora pode. Agora nós estamos mais cultos, mais informados, nós estamos mais avançados, agora pode. Eu concordo que há coisas que foram ensinadas durante anos, que eram extremismos, que realmente não interferem nem A nem B. Não vou entrar nesse detalhe aqui, nessa questão aqui, porque senão nós vamos alongar a discussão e o assunto não é esse. Sempre havia um extremismo, mas estão brincando com coisas que a palavra de Deus é clara, é taxativa. Estar brincando com o pecado é estar brincando com fogo. E quem brinca com fogo acaba queimado. Acabou. A família foi feita como guardiã da palavra de Deus, como aquela que iria ser a praticante da palavra de Deus, onde Deus iria ser exaltado no meio dela. E quando começa a questão de duvidar da palavra de Deus e entra a desobediência, essa família, ela cai, como caiu a primeira. Como caíram Adão e Eva. Será que no seio da nossa família nós temos tido o cuidado de observarmos realmente o que temos praticado? Porque essa conversa que os tempos estão diferentes, que tudo mudou, isso é balela. Isso é conversa fiada. Como eu disse, sim, houve um extremismo e tal, mas tem coisas que não, tem coisas que não devem ser mexidas. Então que nós possamos analisar a palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com o que Deus diz não. Principalmente misturas. Hoje está misturando Deus com qualquer coisa aí. É porque fica bonito, batidão e tal. Durante esse trimestre nós vamos falar muito dessas coisas. Nós vamos falar cada domingo um assunto mais interessante que o outro. Por isso nós não podemos perder, devemos levar à risca todas essas lições. E esses assuntos serão debatidos, virão à tona de acordo com cada lição. Que nós possamos, Senhor, olhar firme para a palavra de Deus e obedecê-la. Porque qual foi o resultado? O que resultado trouxe a queda? A terra era maravilhosa. A terra era muito boa. Mas por causa da desobediência, por causa da queda, até espinho começou a produzir. A vida daquele primeiro casal, que era perfeita, que era boa, que era maravilhosa, uma vida ímpar. Agora é uma vida de dificuldades, dores, e uma vida onde há uma briga entre os filhos, que um filho mata o outro. Quando não se dá valor ao que Deus ensina, ao que Deus faz, ao que Deus fala, ao que Deus orienta, o que vem é só problemas, só são desgraças. Interessante é isso. Somos seres ímpares. Não existem cabeças, pensamentos 100% iguais, até no meio da família. Mas quando se leva Deus a sério no meio dessa família, quando a palavra de Deus é obedecida, há um consenso. As diferenças acabam sendo atenuadas e há um consenso. Agora, quando não se leva Deus a sério, quando não se dá valor à palavra de Deus, o que traz é discórdia, é problema,
São enfermidades no meio da família, enfermidades psicológicas, enfermidades espirituais. Traz ira, traz confusões, problemas, lutas. É assim que nós vemos a primeira família. A primeira. Terra começa a produzir espinho. Adão, que lavrava a terra, ele já trabalhava. Mas o trabalho não era fadigoso, não era pesaroso para ele. Agora vai ser. Vai ter que comer do suor do seu rosto. Vai ter que ter fadiga. A mulher, filho com dores. Vão ser expulsos do jardim. Aqui não pode ficar mais. Os filhos, quando crescem, há um problema que um mata o outro. É quando são as consequências da queda. São as consequências de quando Deus não é levado a sério. Quando a palavra de Deus não é levada a sério. A família, desde a sua instituição, foi alvo de ataque. Até hoje ela é. Não há família que não sofra ataque do inimigo. Por isso que Deus tem que estar conosco. É por isso que Ele tem que estar no centro. É por isso que Ele tem que ser a nossa rocha forte. É por isso que nós devemos estarmos com relacionamento real, verdadeiro, profundo entre os membros da família e aprofundados em Cristo. Alguns tipos de família surgiram durante os períodos, os longos dos anos, porque depois que eles foram expulsos ali do Éden e começou a propagar a humanidade, eu acho interessante que como é a questão da queda, como vai se elevando. Deus fez um homem para uma mulher para um homem, Adão e Eva. Não muito tempo depois nós já vemos, lá no capítulo 4 de Gênesis, um camarada chamado Lameque. Ele já não está com uma esposa. As coisas já começaram a sair do padrão original. Ele já toma duas. No versículo 19 do capítulo 4, e tomou Lameque para si duas mulheres. Duas. O nome de uma era Ada e da outra Zilá. Nós vemos, queridos, que depois da questão da queda, as coisas foram modificando muito. Chegou-se ao tempo de, por exemplo, a família ser chamada de família patriarcal, onde o patriarca, o chefe da família, o pai, o mais velho, ele poderia ter várias mulheres. Já veio o exemplo de Jacó. Jacó trabalha 7 anos por Raquel e recebe no lugar de Raquel, recebe a Lia. Trabalha mais 7 anos e recebe agora Raquel. Com a questão de filhos e isso e aquilo, Raquel, que tinha uma serva chamada Bila, passa Bila para Jacó. Então agora ele está com 3. E Lia faz a mesma coisa com a sua serva, com a Zilpa. Então ele tinha as duas irmãs, Raquel e Lia, e as duas servas da irmã, que era Zilpa e Bila. 4 mulheres. O projeto de Deus era uma. Está achando muito? Vamos falar de Salomão. Então, nós vemos que já que saiu do original, já a queda fez sair dos planos originais de Deus. Deus, não é que Deus falou, não, está tudo bem, vamos lá e coisa e tal. Não.
Ou seja, Deus tolerou aquela ação, aquelas ações durante anos da família patriarcal, dos reis casar com mais de um, mas os planos originais de Deus é o esposo e a esposa com seus filhos, naturais ou adotados. Mas não mais de uma esposa, né, 2, 3 mulheres para cada um. Não, isso não é o plano original de Deus. Isso é consequência da queda. É consequência do erro. É consequência do pecado. Porque na realidade, o que nós podemos falar que é plano de Deus é aquela família monogâmica, a família nuclear, a família tradicional. Aquele modelo que Deus deixou lá no Éden, quando Deus falou, ó, que o homem sairia da sua casa, se apegaria à mulher e seriam ambos uma só carne ou a mesma carne. Esse é o plano original, acabou. Saiu disso, é conversa fiada. O plano original de Deus: um homem, uma mulher e seus filhos, naturais ou adotados. Estão querendo dizer que família é outra coisa por aí, mas não é mais do que a questão da queda, a questão do pecado. Família é isso. Família, à luz da Bíblia, é isso. Por isso que a família cristã deve se primar, deve se segurar nessas bases. São coisas imutáveis, são coisas que não podem ser mexidas, são coisas que não se alteram. Na atualidade, hoje em dia, a família está inserida dentro de um contexto social sujeito a muitas mudanças, mas muitas mudanças mesmo. Não é coisinha pouca não, é muita mudança mesmo e coisa escabrosa. São coisas terríveis. Mas nós precisamos manter os padrões divinos para a família. Nós precisamos manter a palavra de Deus como foco da família. Mas é que na atualidade o governo, a sociedade, os grupos sociais, os ativistas A, B, C, D, a ideologia, a escola. O que diz a palavra? Isso que é interessante, que nós precisamos entender o que diz a palavra. Que veja bem o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Efésios, no verso 19. Diz dessa forma: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja só como Deus nos vê, como Deus age conosco. Por isso, o que a sociedade diz, o que os grupos sociais dizem, o que estão dizendo por aí, pouco ou nenhum valor tem em relação à palavra de Deus. Em primeiro lugar, palavra de Deus. Se o que falarem estiver batendo, estiver confirmando, estiver dentro da palavra de Deus, legal. Mas se falarem algo contrário, mas é porque nós estamos mais modernos? Negativo. Sem chance. Muitos questionam, mas vão julgar a família de acordo com a Bíblia que tem um livro antigo, mais 2000 anos. É assim que nós, como família cristã, nós devemos continuar. Antigo para eles, atual para nós. Velho para eles, novíssimo para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha para a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus no meio da tua família. A família será abençoada. Por quê? Porque inimigos tem muitos.
inimigos começa com a nossa própria carne, com o nosso próprio desejo, com a nossa natureza, que é um constante combate. Então, já tem esse inimigo natural. Imagina se eu ficar dando ouvido aí, porque A, B, C começar a falar. Já tem esse inimigo natural que está em mim. E eu preciso vencê-lo. Como? Através da palavra de Deus. Através da devoção a Deus. Por quê? Porque a minha carne quer o contrário. Os meus desejos querem ao contrário do que a palavra de Deus quer. Enquanto manda ser santo, a gente quer ir para o outro lado. Enquanto manda esperar, a gente quer avançar. É a nossa carne, é o nosso desejo. E isso só vai conseguir dominar através da palavra de Deus. Porque eu por mim mesmo, nós por nós mesmos, pelos nossos desejos, nós fazemos diferentes. Mas dominamos segundo a palavra de Deus, quando praticamos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos dá força, nos auxilia. Mas para isso, precisa empenho em praticar a palavra de Deus. O mundo, em geral, é um grande inimigo, é o que eu estou falando, dos grupos sociais, da sociedade, o mundo, que o mundo apresenta as novidades. Mas nós não podemos olhar para o mundo com olhares apaixonados. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E para não falar nos maiores inimigos, que já lá na primeira família fez estrago, está procurando estragar as famílias cristãs ainda hoje, o diabo. Mas só sujeitando a Deus para vencê-lo. Como é que eu venço? Resistindo a Ele. Como é que eu resisto a Ele? Sujeitando a Deus. Alguns aí querem colocar práticas mirabolantes, miraculosas, fantásticas, excepcionais. Balela, volta para a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus e resiste ao que você estará resistindo ao diabo. Sujeita a Deus. Como eu vou me sujeitar a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. A questão é praticar isso. Erramos em não fazer isso, em praticar a palavra, em fazer da palavra alimento, fazer da palavra água, fazer da palavra o ar que respiramos. Em não fazer isso, nós não conseguimos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer uma família abençoada? Resista ao diabo. Porque ele está querendo derrubar as famílias. Ele fez isso com a primeira e ele quer continuar fazendo. Porque ele sabe que no seio da família, uma família abençoada, uma família cristã verdadeira, Deus estará presente. E se Deus abençoa, essa bênção vai ser propagada para a sociedade e cada vez mais aumentando. E isso não é o desejo do diabo. Ele não é contra a família simplesmente por ser contra. Ele é contra a família porque ele é contra os propósitos de Deus. E o intuito de Deus é abençoar a sociedade através das famílias. Se a família sujeitar a Deus, se a família reverenciar a Deus, se a família cultuar a Deus, se a família obedecer a Deus, o diabo, ele vai bater em retirada. Não fez dessa forma. Ele não fugiu logo da primeira. Lá no embate com a primeira família, justamente porque houve dúvida, houve desobediência, houve incredulidade no que Deus havia dito. Que nós possamos entender, queridos, que nós precisamos voltar para a palavra, porque a sua família, a minha família, são focos de bênçãos
É o projeto de Deus para abençoar essa sociedade, para ir contra essas mazelas que estão aparecendo por aí e que nós vamos discutir durante esse trimestre. Tem muita coisa que estão falando por aí e, infelizmente, muitas famílias crentes estão aceitando coisas que estão aí sendo propagadas para destruição das famílias cristãs. Esse trimestre vai ser bom. Espero que você tenha gostado desse primeiro comentário, que ele possa te auxiliar, te ajudar em alguma coisa. Há outros excelentes vídeos, há outros excelentes comentários. Procure, assista 1, 2, 3, assista vários e, principalmente, busque a Deus. Que Deus abençoe e nós nos encontramos no próximo EBD Explica. Até mais.